Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Nesse vídeo vou contar 2 relatos sobrenaturais reais de pessoas que tiveram encontros com seres perturbadores, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Conto com vocês, e agora vamos aos relatos de hoje. 1. O vulto negro. Meu nome é João Renato, e o que vou contar aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu ainda trabalhava. Hoje estou aposentado. Era o ano de 1985, e nessa época eu trabalhava em uma grande empresa multinacional na área técnica, fazendo manutenção, especificação e testes de equipamentos elétricos e eletrônicos. A empresa era muito grande, tendo vários prédios em seu conglomerado, e também várias unidades espalhadas pelo Brasil. Eu trabalhava na matriz, a qual ficava em São Paulo. Uma das atividades que eu tinha que realizar durante meu trabalho era de testar novos equipamentos importados, os quais eram utilizados na área de produção da empresa. Como eram máquinas e equipamentos de controle muito grandes, antes de entrar em operação tinham que ser feitos muitos testes e ajustes, permitindo que no momento de sua instalação na área de produção, esses equipamentos funcionassem de imediato, não interrompendo o fluxo da produção, a qual era muito controlada e em grande quantidade. Então, para realizar os testes desses equipamentos, as atividades tinham que ser feitas de madrugada, momento qual era mais tranquilo e que não interferia tanto na produção que estava em andamento, mas em volume menor devido ao horário. Nós marcávamos sempre o início por volta das 2 horas, indo os serviços até aproximadamente 5 horas e 30 minutos da manhã. Antes de iniciar os testes, eu tinha que ir em uma sala que ficava no 4º e último andar de um dos prédios da empresa para pegar os equipamentos de medição que eu utilizaria durante as atividades. Somente uma parte desse prédio era utilizada, pois já era um prédio antigo, e 2 dos seus 4 andares estavam desativados. A sala a qual eu guardava todos os equipamentos e materiais para a realização das medições e testes, ficava em uma grande sala no último andar, 4 graus andar, pois foi o único local que sobrou para essa finalidade, pois todos os outros locais da empresa já estavam ocupados. Para chegar até essa sala, eu tinha que pegar o elevador até o 3º andar e depois subir as escadas até o 4 graus andar, seguir um corredor bem grande com várias salas também desativadas ao longo do trajeto, até chegar ao local onde eram guardados os equipamentos e materiais. No mês de julho de 1994 foram agendados testes a serem realizados em alguns novos equipamentos recém-chegados da Alemanha, e que iriam substituir os antigos de uma determinada linha de produção, os quais já estavam bem desgastados e com muitas falhas. Conforme planejado, cheguei à empresa por volta da meia-noite, estacionei meu carro e me dirigi ao prédio onde ficam os equipamentos que eu iria utilizar. Era uma noite bem fria de inverno em São Paulo, com muita garoa e um pouco de neblina. A temperatura deveria estar por volta de uns 12 graus mais ou menos. Atravessei o estacionamento, entrei no antigo prédio e peguei o elevador. Só havia eu naquele local, devido à hora, que já passava da meia-noite. Desci no 3 graus andar e subi as escadas para o 4º andar. Conforme ia passando pelos locais, tinha que acionar alguns disjuntores para ligar a iluminação das salas e também do corredor, sendo que nem todas as luminárias eram acesas, devido ao sistema elétrico estar deteriorado pelo tempo. Então alguns locais do andar ficavam às escuras. Saliento que não havia além de mim, ninguém no prédio, pois além do horário avançado, também era uma área praticamente desativada da empresa, e mesmo durante o dia ficavam algumas pessoas somente nos 2 primeiros andares desse edifício. Cheguei à sala para pegar os equipamentos que iria utilizar nos testes, e após alguns instantes ouvi em uma das salas do andar, como algo sendo arrastado. Eu estranhei, pois estava sozinho ali. Procurei não ligar para aquilo. Após alguns instantes, ouvi novamente o mesmo ruído. Então fui ver o que poderia ser, se poderia haver alguém a mais no andar além de mim, apesar do horário avançado, sendo mais de meia-noite. Andei pelo corredor aguçando os ouvidos para procurar onde estaria aquele ruído.
Quando eu olhava em uma das salas fazendo a verificação, pelo canto dos olhos eu vi o que parecia ser alguém atravessando o corredor e entrando em uma outra sala mais adiante. Então em voz alta eu disse: "Tem alguém aí? Quem está aí?" Então ouvi uma voz grave e abafada dizendo: "João." Era meu nome. Nesse momento pensei que poderia ser algum amigo meu pregando alguma peça. Fui então em direção à sala onde eu tinha visto o vulto entrar. Essa era uma das salas onde não havia iluminação, devido aos problemas elétricos do prédio. Abri a porta e dei uma olhada, mas não tinha ninguém lá dentro. Então fiquei meio cismado, mas voltei para outra sala para pegar os equipamentos. Quando já estava dentro da sala, eu senti como se tivesse alguém me observando. Era uma sensação estranha. Então olhei em direção à porta, a qual estava aberta, e então eu vi no corredor, a uma certa distância, um vulto de uma pessoa parada, e olhando para mim. O estranho é que eu não conseguia ver o rosto, era como se fosse uma sombra, algo totalmente preto, e os olhos eram vermelhos, parecendo até que estavam acesos. Quando eu vi aquilo, eu me arrepiei todo e fiquei apavorado, pois eu estava sozinho naquele local. E eu fiquei paralisado, congelado. Então aquilo começou a caminhar na direção da sala onde eu estava, parecendo que iria entrar ali. Então, com reflexos rápidos como um relâmpago, eu corri e bati a porta com tudo, e a tranquei. Após isso, eu senti e ouvi algumas batidas na porta, como se estivessem forçando para abrir. Foi horrível. Aquilo perdurou por talvez 1 minuto, e depois parou. Eu fiquei lá dentro esperando algum tempo. Como não ouvi mais nada, devagar e com muito cuidado eu fui abrindo a porta, e dei uma olhada no corredor. Não havia mais nada lá. Então eu peguei os equipamentos e saí dali voando. Nunca imaginaria que conseguiria correr tanto com o peso daqueles equipamentos todos. Quando encontrei os outros colegas que iriam participar dos testes, contei o que havia acontecido, e 2 deles comentaram que já haviam ouvido histórias estranhas daquele prédio, e que muitas pessoas evitavam ir lá à noite. Eu nunca descobri o que foi aquilo que eu vi, e porque em certo momento chamou meu nome, mas nunca mais entrei sozinho naquele lugar novamente, principalmente à noite, e quando eu precisei voltar lá, sempre chamava 1 ou 2 colegas para irem comigo como precaução. Nunca mais vi nada de estranho por lá, mas aquela experiência serviu para mostrar para mim que realmente nós não estamos sozinhos. 2. Na companhia do medo. Confesso que poucas pessoas sabem do que aconteceu comigo. Eu tinha vergonha de contar, porque as pessoas costumam chamar de louca quem diz ter vivenciado algo tão sobrenatural quanto vivi. Meus pais demoraram para acreditar que essas coisas realmente aconteciam comigo, creio até que eles pensavam que eu não era muito certa da cabeça. Bom, tudo começou quando eu era criança, e tinha entre 5 e 7 anos, quando eu brincava na sala da minha casa. Lembro que às vezes deitava a cabeça no chão da sala e podia ouvir vozes cantando, ao mesmo tempo, uma canção que eu não conhecia e nem sempre era a mesma música. Na infância inteira havia muitos vultos, pela casa toda, e só que o mais engraçado de tudo é que eu pouco tinha medo, eu não me assustava com aquilo, para mim era algo natural. Depois que cresci, percebi que não. 2009, estava com 2 amigas em casa, conversando com um menino no MSN, e as luzes da casa estavam todas acesas, quando sem mais nem menos, a luz do meu quarto desligou sozinha. Não tinha queimado a lâmpada, porque voltei no quarto e quando acendi a luz, ela estava funcionando perfeitamente. Também não foi queda de luz, porque as luzes do resto da casa continuaram acesas. Simplesmente apagou, como se alguém tivesse desligado mesmo. 2010, um dia eu estava na sala olhando televisão, sozinha. Eu ficava todos os dias sozinha durante o dia inteiro. Saí da sala, fui fazer o almoço, e de repente a televisão desligou sozinha, sem mais nem menos.
Na hora pensei que fosse algum problema da televisão, mas isso seguiu se repetindo várias vezes, e o mais engraçado é que a televisão nunca desligou comigo na sala, somente quando eu não estava lá mesmo. Mas o que mais me deixou assustada foi que alguns meses depois, eu acordei com a televisão ligada em um volume escandaloso. Não sei como isso aconteceu, mas eu fiquei nervosa. Lembro que chorei bastante e até liguei pro meu pai, que não deu muita bola e disse que não era nada. Depois disso, as outras televisões da casa começaram a ligar sozinhas quando eu estava sem ninguém. Comecei a deixar elas desligadas da tomada. 2011 foi o segundo caso mais assustador que aconteceu comigo, porque o primeiro seria em 2013. Eu cuidava todos os dias do meu irmão pequeno, que tinha 2 anos de idade, e eu sempre ficava dormindo na cama junto com ele de manhã. Em uma manhã, acordei, sentei na cama e quando olhei para o lado, havia um homem com aparentemente 40 anos, alto, nem gordo, nem magro, parado me olhando. Parecia que ele estava prestando atenção em mim e no meu irmão, analisando a gente mesmo. Fiquei assustada e falei: "O que tu quer aqui? O que tu quer aqui?" Ele não respondeu nada. Então gritei: "Sai daqui!" Ele virou as costas e saiu caminhando. Demorei para sair do quarto porque fiquei com medo de encontrar ele dentro de casa. Mas mais tarde, quando saí, não encontrei ninguém. 2013, isso foi agora em agosto de 2013. Foi, acho que, o maior pavor que já tive e espero que não tenha um mais assustador que esse. Eu tinha ido dormir mais cedo, estava com sono. Pedi para o meu namorado olhar televisão na sala, porque queria ficar no escurinho do quarto. Meu namorado acabou pegando no sono na sala. Eu acordei entre 2 e 3 horas da manhã, e vi um homem, até então pensava ser meu namorado, ajoelhado no criado mudo do lado da minha cama. Parecia que estava lendo alguma coisa, como se estivesse lendo um livro mesmo. Ele estava usando um casaco do meu namorado, um casaco de capuz, estava com o capuz na cabeça. E o fato de ele estar usando o casaco do meu namorado fez com que eu pensasse que era meu namorado. Então eu disse: "Amor, tá fazendo o que aí?" Ele não respondeu. Falei de novo: "Hein, amor?" Ele não respondeu. Estiquei o braço para cutucar ele e antes que eu encostasse ele virou para mim. Era um homem, parecia ter 20 e poucos anos. Na hora juro que pensei que fosse um bandido. Fiquei olhando para ele, esperando que ele falasse algo. Ele não disse nada. Mas olhava dentro dos meus olhos. Parecia que ele estava tão assustado quanto eu. Então ele foi se afastando, e se escondeu entre meu roupeiro e a janela. Levantei correndo da cama e liguei a luz do quarto. Comecei a procurar ele, e não o achei em lugar nenhum. Quando percebi que não tinha achado mais ele, foi quando me toquei de que o que eu tinha visto era um espírito mesmo. Saí correndo do quarto, gritando desesperada, e acordei todos em casa. No outro dia percebi que em cima do criado mudo tinha um álbum de fotos de quando meu namorado era pequeno, um álbum que eu tinha deixado ali em cima mesmo. Logo associei que o espírito que vi ajoelhado no criado mudo estava vendo aquele álbum de fotos. No outro dia, conversei com a avó do meu namorado. Ela é médium. Me disse que certamente sou uma pessoa sensível e posso ter contato com os mortos. Por isso que eles têm aparecido para mim. Mas quem seriam essas pessoas que vi? Um dia, olhando as fotos de família na casa da avó de meu namorado, vi uma foto de quando o falecido vô do meu namorado era jovem, com 20 e poucos anos de idade. Eu juro que nunca tinha visto foto alguma do vô dele. Podem pensar que estou mentindo, mas eu tenho certeza absoluta de que as fotos de jovem que vi do falecido vô do meu namorado eram iguais ao homem que vi no quarto. Fiquei muito assustada, até hoje estou assustada. O vô do meu namorado estava no meu quarto, vestindo um casaco igual ao do meu namorado e folheando um álbum de fotos de quando meu namorado era pequeno.
Agora resta-me saber quem era aquele homem que vi parado na porta do quarto em 2011, porque tenho certeza absoluta de que é alguém que morreu. E se eu for realmente uma futura médium, a tendência é que essas histórias se repitam. Tomara que eu saiba lidar bem com tudo isso. E aí, amantes de histórias sombrias, gostaram dos relatos de hoje? Algo parecido já aconteceu com vocês? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de se inscreverem no canal se ainda não forem inscritos, e também não esqueçam de deixar o like. A palavra secreta de hoje é sombras. Vejo vocês amanhã para mais relatos perturbadores. Até logo!